Dá-me a graça, coração de Jesus. Dá-me a graça, coração de Jesus. Eu confio nas promessas do Senhor. Dá-me a graça, coração de Jesus. Me ilumina, coração de Jesus. Me ilumina, coração de Jesus. Eu confio nas promessas do Senhor. Me ilumina, coração de Jesus. Me abençoa, coração de Jesus. Me abençoa, coração de Jesus. Me abençoa, coração de Jesus. Eu confio nas promessas do Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor. Me abençoa, coração de Jesus. Agora eu quero ouvir a igreja cantando sem os microfones. Me abençoa, coração de Jesus. Isso, bem bonito, mais forte. Me abençoa, coração de Jesus. Eu confio nas promessas do Senhor. Me abençoa, coração de Jesus. Reverendíssimo e digníssimo pároco desta paróquia, Padre Evandro, caríssimos diáconos aqui presentes, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que tanto amam o coração de Jesus. É uma alegria estar aqui hoje, presidindo a Santa Missa do encerramento dessa festa tão importante para esta comunidade paroquial e para toda a nossa diocese. Deus nos concedeu a graça de estarmos aqui reunidos em seu nome. Quando nós saímos de nossas casas, nós saímos com esse propósito tão belo, esse propósito tão puro dentro do nosso coração. Eu vou à casa de Deus, eu vou adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. Olha que pensamento tão nobre surgiu dentro do nosso coração. Vir à casa de Deus somente para adorá-lo. Porque é justamente essa a finalidade de todos nós aqui. Não temos outra finalidade senão adorar a Deus. A missa é o maior culto de louvor e de adoração que nós podemos dar àquele que nos criou, ao Senhor nosso Deus. E por isso mesmo estamos aqui reunidos para adorá-lo e para bendizê-lo. E na oportunidade, escutar a sua santa palavra, que tanto bem faz a nossa vida. Todas as vezes que nós estamos reunidos para o santo louvor ao Senhor nosso Deus, nós temos sempre a oportunidade de escutar a palavra de Deus. E a igreja prepara para nós, através da liturgia da palavra, textos bíblicos em abundância para a gente ler durante as celebrações. E especialmente no dia de domingo, nós lemos tantos textos bíblicos que enriquecem a nossa vida, que fortalece o nosso coração, que ora traz paz interior ao nosso ser. Há momentos que corrigem a nossa vida, tem momentos que inquietam o nosso coração também. Quantas vezes que a gente escuta a palavra de Deus e esses sentimentos brotam dentro de cada um de nós. A gente lê ou escuta o que aqui está escrito e a gente conclui dizendo: essa palavra foi para mim.
Essa palavra que foi lida hoje, ela foi direcionada à minha vida. Olha, eu aprendi uma grande lição hoje. Eu escutei na Santa Missa a palavra de Deus e meu coração encheu-se de alegria. Ora a gente diz, eu queria até desistir de tudo, mas depois que eu ouvi a palavra de Deus, não é que meu coração mudou? Que minha vida se transformou? E eu aprendi que eu não posso viver sem Jesus? A palavra de Deus, verdadeiramente, ela é muito importante para nós. E quando nós a escutamos com fé, quando nós a ouvimos, sabendo que não estamos escutando apenas um livro que foi escrito com histórias do passado, mas nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Estamos escutando o Senhor falar conosco. Falar conosco como um pai fala para os seus filhos. Falar conosco como um amigo conversa com o outro e se entretém com ele de maneira tão profunda e tão grande que o tempo passa e nem vê que o tempo passou. É assim a leitura da palavra de Deus e a escuta da palavra do Senhor para nós. A primeira leitura que nós escutamos hoje, por exemplo, esse belíssimo trecho do livro de Jeremias, no capítulo 31. É um trecho que fala o Senhor nosso Deus mostrando um desejo através do profeta Jeremias e dizendo, olha, diz ao meu povo que volte, diz ao meu povo que venha, pois eu estou dando a eles uma nova oportunidade, eu estou concedendo a eles hoje uma nova chance. Como Deus é maravilhoso. Quantas oportunidades Deus dá a cada um de nós e também ao povo de Deus. O povo de Israel muitas vezes endurecia o coração, se deixava levar pelo orgulho dentro do seu coração, inflamava o coração de orgulho e muitas vezes bradava palavras que não eram nunca para ser ditas, como por exemplo, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós, parece que o Senhor virou as costas para nós, era melhor estarmos escravos lá no Egito ou na Babilônia. Mas quanta ingratidão do povo de Deus, como é que eles podem dizer isso? Se todas as vezes que eles entraram em apuro, foi a mão de Deus que os salvou daquele lugar. Se todas as vezes que eles estavam passando por necessidade, foi a divina providência que se encarregou de providenciar o que eles precisavam e davam a eles do mais fino manjar que o Senhor poderia dar. Mas o povo de Israel, assim como nós, muitas vezes é um povo de coração duro, de coração difícil, que muitas vezes vira as costas para o Senhor, que reclama quando é hora de louvar, que fecha a boca e não proclama as maravilhas de Deus de forma alguma. E hoje o Senhor dá uma nova oportunidade ao povo de Israel. Olhe, tragam de novo esse povo, eu quero acolhê-los. A coisa entre eles não está fácil. Eles que ficaram escravos lá na Babilônia, eles que passaram mal bocado, eles que viram o sofrimento de perto e que passaram por momentos difíceis e por dificuldades muito grandes na vida. Mas hoje eu quero dizer para eles, o versículo 9 diz, eu quero dizer para eles que eu sou um pai. Olha a maneira de Deus amar. Eu sou um pai. E eu quero que todos venham. E venham do jeitinho como estão. Estão aleijados? Venham. Estão cegos? Venham. Estão sofridos, magoados, feridos? Venham todos. Porque eu quero dar essa oportunidade a eles. Quero ser para eles um pai. O que Deus quer ser para nós? O que Ele deseja ser para nós? Um pai. Um pai amoroso que ama profundamente a cada um de nós. Bem cantou o salmista hoje, depois da primeira leitura, né? O Salmo 125. Cantor, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Quando nós olhamos para esse salmo, nós dizemos, esse cântico foi feito para mim. Esse cântico é para mim.
Eu posso dizer também, testemunhar diante de todos, quantas maravilhas o Senhor não fez na minha vida, quantas maravilhas o Senhor não fez sobre mim. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, assim como o resto de Israel, pois o Senhor não se importa, Ele escolhe o resto de Israel, Ele eleva o pequeno, o fraco, o humilde e exalta. Ele não faz como o mal faz conosco. O mal, depois de mostrar tudo que a gente pode fazer, de incentivar a cada um de nós, ele ainda espizinha a cada um de nós quando nós caímos. Quando nós caímos nas ciladas que o mal fez, o mal ainda ri de nós e diz: bem feito. Não eras tu que amava a Deus? Não eras tu que dizias que nunca mais iria fazer isso e agora fizesse de novo? O mal zomba de cada um de nós. O mal não tem nada que nos oferecer. Zomba profundamente de cada um de nós. Enquanto o Senhor nosso Deus não. O Senhor nosso Deus não zomba de nenhum de nós. Quando Ele nos vê cair, quando Ele nos vê ferido, quando Ele nos vê os trapos, os farrapos, Ele é capaz de nos chamar. Ele é capaz de nos trazer de volta. Ele é capaz de levantar suas mãos para nós, de erguer suas mãos para nós e de dizer: vem, filho amado. Vem, filho amado. Há um salmo na Sagrada Escritura que diz assim: mudastes o meu pranto em festa, Senhor. Mudastes os meus farrapos em adornos de alegria, em adornos de festa. É isso que tu faz para conosco. O Senhor não nos humilhou como nós merecíamos, mas Ele nos exaltou. Ele foi capaz de dar a nós uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade o Senhor nos dá. Quem de nós aqui que depois de uma santa confissão, depois de procurar uma confissão e de cair aos pés do sacerdote e de implorar a Deus o perdão e de humilhar-se diante de Deus com a carga de pecados que traz, quem de nós aqui já não se levantou repleto da bênção e da graça de Deus e sentindo uma paz interior tão grande dentro do coração e dizendo assim: meu Deus, eu recuperei minha dignidade de filho de Deus? Sim ou não? Quantas vezes que nós nos aproximamos do sacramento da confissão de um jeito e nós saímos de outro renovado, com uma paz interior tão grande dentro do coração, dizendo: meu Deus, Deus foi capaz de me perdoar, Deus me perdoa mesmo. Mas é verdade, Ele perdoa sim. E sabe por que Ele perdoa? Porque Ele ama profundamente a cada um de nós. Porque Ele não deseja a morte do pecador, mas Ele deseja antes que o pecador mude de vida, que o pecador transforme o seu coração. O Senhor não se interessa com a morte do pecador, mas antes que o pecador retorne ao bom caminho, que o pecador deixe para trás o seu pecado e que recomece uma nova vida. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Ele não olha o pecador como nós olhamos. Nós olhamos para o pecador, nós, seres humanos, e dizemos: não tem jeito não. Esse aí não tem jeito. Eu já lavei minhas mãos. Como nós somos terríveis. Como nós somos terríveis. Nós não acreditamos no outro, que o outro pode mudar, pode transformar. Quando o outro está entrando na igreja depois de uma vida errada e uma vida distante, a gente olha com um olhar desconfiado, dizendo: sei não, esse aí, sei lá. Não somos capazes de acolher e de abrir os braços e de dizer assim: vem, filho amado, como o Senhor nosso Deus diz para com cada um de nós. A maneira de Deus ver o pecador é diferente da maneira como nós olhamos. Olhamos o pecador e dizemos: bom seria que morresse. Bom seria que morresse. Ah, se tivesse uma lei no Brasil, a pena de morte. Ah, se tivesse. E o Senhor nosso Deus olha o pecador e Ele enxerga uma coisa dentro do pecador que a gente não consegue enxergar.
Ele vê algo dentro do coração do pecador que a gente não consegue ver, mas ele vê. Ele vê. E ele não deseja perder a nenhum do pecador, a nenhum. Por isso que o coração de Jesus nos ensina tanto, né? Nós aprendemos a cada sexta-feira do mês, quando a gente vem honrar o Sagrado Coração de Jesus, que Deus tem um coração tão grande, tão grande, tão grande, que é capaz de acolher dentro desse coração o pecador. Até o pecador, Padre, até o pecador, Ele é capaz de acolher dentro dele. Porque Ele deseja transformar. O amor é capaz de transformar. O amor não desiste. Pergunta a uma mãe se ela desiste do filho. Pergunta a uma mãe se uma mãe abandona o filho e desiste. Precisa ser muito ingrata e não ter sentido de mãe para desistir de um filho. Não desiste. Uma mãe não desiste do filho. Pois é assim. A mãe, o amor de mãe é mais ou menos comparado com o amor de Deus por cada um de nós. Imaginemos o amor de Deus 100 vezes mais do que o amor de uma mãe. O apóstolo São Paulo chega a dizer: Senhor, o teu amor me constrange. Eu fico constrangido diante do teu amor. Como é que um Deus pode me amar tanto assim? Eu, pecador, eu tão pecador, tão miserável, eu, um vaso de argila, e teu amor é tão grande por mim. Eu fico constrangido diante do teu amor, de tanto amor que tu tens para comigo. Pois é. Aí ele chega a dizer em uma de suas cartas: quem é que pode medir o amor de Deus? Quem pode medir o amor de Deus? A altura, o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus. Alguém pode medir? Ninguém pode medir o amor de Deus. Nós chegamos a dizer que o amor de Deus é infinito. Não tem fim. O amor de Deus escandaliza profundamente a cada um de nós. E é justamente o que nós encontramos na leitura de hoje. A primeira leitura e o Salmo. Depois a segunda leitura que nós escutamos foi um trecho de uma carta muito importante do Novo Testamento, a carta aos Hebreus, no capítulo 5. E vocês perceberam que catequese maravilhosa sobre o sacerdote, a segunda leitura de hoje. Vocês ouviram como a catequese foi clara sobre o sacerdote? O que é um sacerdote? O que é um sacerdote? A segunda leitura hoje diz assim: o sacerdote é um homem tirado do meio do povo. É um homem como os outros homens. Mas ele foi constituído em favor dos homens. E sabe por quê? Ele deve ser misericordioso para com aqueles que o procuram. Sabe por que ele deve ser generoso e ele deve ser bom? E ele deve perdoar a ignorância e o erro de todos os homens? Porque também ele carrega a fraqueza dentro dele. Porque também ele carrega a fraqueza dentro dele. Ele é um vaso de argila também. Por isso que o sacerdote numa paróquia merece as orações de todos os fiéis. Na igreja é assim. Na igreja o padre todos os dias, quando vai fazer suas orações pessoais, deve apresentar as suas ovelhas. Cada uma. Aquelas que o amam, aquelas que não o amam bastante, deve apresentar todas. Mas também todos os dias o povo de Deus em suas orações deve apresentar o padre que tem. Deve apresentar o sacerdote que tem e orar por ele, pela santificação dele, pela saúde dele, e orar para que a graça de Deus repouse sobre ele de maneira tal que ele possa permanecer firme na caminhada, de pé, não cair, não fraquejar, não errar, não escandalizar. O povo de Deus precisa rezar pelo seu sacerdote. Claro, a segunda leitura de hoje apresenta para nós isso. Ele oferece, o versículo 3, na Santa Missa ele oferece o sacrifício pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados. Por isso que ninguém atribui a honra de ser um sacerdote. É Deus quem chama a quem Ele quer. Ah, por que Deus chamou aquele e não chamou aquele?
é um mistério de Deus que a gente não vai compreender. Eu também não entendo. Tantas vezes, na sinceridade da minha oração, eu chego a dizer para Ele: Senhor, Tu não tinha uma coisinha melhor para chamar, não, Senhor? Por que a mim? Mas Ele pousou os olhos sobre mim. Ele quis a mim, até por uma explicação que eu não sei dizer o porquê. Por isso que a vocação é um mistério tão profundo e tão grande. Um mistério tão profundo e tão grande. Deus sabe trabalhar com todos. Ele sabe trabalhar com o apóstolo Paulo, que é um homem erudito, um homem formado, letrado, um homem que falava várias línguas, um homem nobre. Mas ele sabe trabalhar também com Pedro, que é um homem rude, um semi-analfabeto, um ignorante, um homem bruto, que ele vai ajudando ele na fé ao longo da caminhada. Então ele escolhe quem ele quer. E a segunda leitura de hoje trouxe para nós essa verdade sobre o sacerdote. Depois, meus irmãos, nós escutamos o Santo Evangelho. E o Evangelho de hoje é um dos episódios mais bonitos da vida de Jesus. Porque é o encontro de Jesus com um homem cego chamado Bartimeu. Vocês imaginam? Bartimeu era cego de nascença. E por ser cego de nascença, ele não podia trabalhar. Ele não podia trabalhar. E ele não recebia nada do governo da época, porque nem existia isso. Então, quando uma pessoa nascia com um estigma desse, uma dificuldade dessa, a única coisa que ele poderia recorrer era a esmola. Uma mulher se casava, no tempo, na época de Jesus, na Bíblia Sagrada, se o marido morresse, coitada da mulher. Se ele não deixasse nada, não fosse um homem de posses, ela ia pedir esmola para ela e para os filhos, porque não tinha outra forma. A mulher não podia trabalhar. Não se dava trabalho às mulheres. Ainda mais isso. Ela ia esmolar. Então aquele cego estava ali pedindo esmola, não porque ele queria, porque ele era preguiçoso, mas era para sobreviver. Então ele vê um burburinho, veio uma multidão muito grande, porque Jesus estava muito famoso, e onde Jesus estava passando, as pessoas iam em multidão. A gente lê isso no Evangelho. Quando as pessoas sabiam que Jesus estava em certo lugar, iam pessoas dos 4 cantos da terra e se juntavam lá, de tal forma que se espremiam umas nas outras, e ninguém conseguia chegar perto do Salvador, não, era muito difícil. Mas aquele cego Bartimeu não desistiu. É muito bonita a fé dele, né? Porque quando ele sabe que Jesus vai passar por aquele lugar, qual foi o recurso que ele usou? O grito. Eu não sei correr não, que nem os outros atrás dele, mas eu tenho voz. E se pôs a gritar. Coisa mais linda do mundo. E o que era que ele gritava? Era um grito de desespero? Era um grito de revolta? O grito dele era uma oração. Qual é a oração que ele gritava para o Senhor? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vamos dizer juntos? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas próximas dele, cala a boca, silêncio. Não fique em silêncio, grito. E gritava mais forte ainda. Quando o desespero bater na nossa porta, quando a dor nos visitar, quando o sofrimento estiver dentro de cada um de nós, que a gente não souber mais a quem recorrer, quando nós começarmos a bater em todas as portas e ninguém mais puder nos ajudar, quando nós estivermos cansados de procurar ajuda, porque ninguém mais pode nos ajudar, é hora da gente fazer igual o cego Bartimeu, da gente procurar o Salvador e gritar por ele. Tenha certeza, meu irmão, que nós não vamos sair sem resposta. Nós vamos ouvir o Senhor falar conosco. Nós vamos ouvir o Senhor se dirigir a nós e vamos ouvir a doce voz do Senhor dizendo aquilo que ele disse para Bartimeu. Que palavra tão bela. Como nós gostaríamos de ouvir o Salvador também dizendo para nós: o que é que você quer que eu faça por você? Olha que palavra.
O que você quer que eu faça por você? Mas o Senhor está olhando para mim e para você hoje e está fazendo a mesma pergunta do cego Bartimeu. O que você quer que eu faça por você? Você quer o quê? Ele disse: ah, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. E Jesus disse: então seja feito conforme a tua fé. Vai em paz, tua fé te salvou. E aquele homem abre os olhos e começa a enxergar as maravilhas de Deus. E começa a enxergar as maravilhas do Senhor. Aquele homem abre os olhos e pela primeira vez vê esse mundo maravilhoso que Deus fez. Mas certamente o que ele viu de mais belo e de mais bonito foi a face do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ah, como vai ser lindo o dia, como vai ser belo, meus irmãos, o dia em que a gente fechar os nossos olhos aqui nessa terra e quando a gente abri-los, nós vamos estar na eternidade e vamos olhar para a face mais bela, a face mais linda, a face mais bonita que nós já vimos nesse mundo, que é a face do Senhor Jesus. Imagina, todos os dias nós fechamos os nossos olhos e nós abrimos de manhã. Fechamos à noite para repousar e abrimos de manhã. Mas haverá um dia em que a gente vai fechar os olhos e que não abriremos mais para esse mundo. Mas isso não deve ser motivo de tristeza. Isso deve ser motivo de alegria, porque o céu existe. O céu não é uma mentira, o céu não é uma ilusão, o céu não é uma fantasia, o céu não é uma invenção da igreja. O céu é uma verdade que Cristo veio trazer para nós. E Ele se encontra lá esperando por cada um de nós. Eu vou para o Pai, mas quando tudo estiver pronto, eu volto para vir buscar vocês. Não pense que nós viemos aqui neste mundo para viver para sempre, porque nós não viemos. Nós estamos aqui hoje, mas não sabemos se estaremos amanhã. Nada garante a nós que estaremos amanhã. E graças a Deus. Que bom. Que bom. Como é bom saber disso. Porque nós sabemos que esse mundo, por maravilhoso que seja, mas nesse mundo nós carregamos a dor, o sofrimento, a angústia, a tristeza, a solidão. Nos sentimos cansados, magoados, feridos, somos humilhados, injustiçados, desvalorizados, feridos. Mas existe um lugar, quando nós lemos o livro do Apocalipse, que diz: lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais fome, lá não haverá mais ódio. É lá que o Senhor nosso Deus está esperando por cada um de nós. E que dia feliz vai ser aquele dia em que a gente abrir os olhos e que nós vamos olhar para Ele e vamos contemplar aquela face bonita que nós só contemplamos aqui através dessa bela imagem do Sagrado Coração de Jesus. Quão bela é essa imagem, quão bela é a tua imagem, Senhor. Mas um dia nós vamos perceber que a tua face é muito mais do que essa imagem, muito mais bela do que ela. E nós vamos ser felizes e vamos encontrar a verdadeira felicidade e vamos ter um gozo eterno para sempre e não sentiremos mais falta deste mundo e de tudo aquilo que Ele oferece para nós, não sentiremos. Por isso que o apóstolo Paulo em suas cartas chega a dizer: ah, como eu gostaria de já estar com o meu Deus, como eu gostaria de já estar gozando da sua presença, como eu gostaria de já estar diante dEle, celebrando os seus louvores para sempre e vivendo a felicidade eterna que só Ele tem para oferecer a mim, pobre criatura. Queridos irmãos, queridos paroquianos do Sagrado Coração de Jesus, que alegria estarmos aqui nessa noite, nesse encerramento dessa festa. Depois de 9 dias de muita oração, de muita comunhão, de muito louvor, de muita ação de graças, de muita palavra dita a nós,
nós estamos encerrando hoje a nossa festa da fé. O nosso desejo é que essa paróquia continue fervorosa, que essa paróquia continue aos pés do Senhor Jesus, rendendo-lhe toda honra, toda glória e toda graça que lhe é devida. O nosso desejo é que cada paroquiano, junto ao seu sacerdote, possa se parecer cada dia mais com Jesus, como a gente reza naquela jaculatória, todas as missas que nós oramos aqui. Nós dizemos uma jaculatória que é perfeita, que deve ser a oração de todo aquele que faz parte desta querida paróquia. Nós dizemos: Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Esse é o meu desejo, que o coração de cada paroquiano se torne cada dia mais a semelhança do coração de Jesus, semelhante ao coração de Jesus, semelhante ao coração do Salvador. Nós não podemos ser igual a Ele, não podemos, só Ele é Deus, mas nós podemos ser semelhantes a Ele, como é o desejo de todos nós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva nosso Senhor Jesus Cristo!